tardes, amados hermanos e amigos, Muito boa tarde, aqui em Jacareí, amados irmãos e amigos aqui em Jacareí, reverendo na congregação Siqueira. que o reverendo Michel Siqueira pastoreia. Bendição e privilégio grande poder Realmente estar é com vocês. uma grande bênção, um grande privilégio estar aqui com vocês Esta gran obra de amor e ver essa grande obra de amor que han estado haciendo. que estão fazendo, estão realizando. Veja, quando eu vim a primeira vez, estava naquele salãozinho lá, aquele pequeno salão. Eu não sei se podem mostrar, se podem focar para lá, para que vejam aquela partezinha ali, era da coluna para lá. Aquela partezinha lá era o lugar onde estavam quando eu vim. E agora ampliaram, e isso é quase o dobro. E tem até quartinho de madeira também. Ou seja, vocês estão alinhados, ou seja, em linha com a visão. Podem assentar um momentinho, por favor? Estar em linha com a visão. Estar alinhado com a visão. Primeiramente é cada um de nós estar alinhado com a palavra, porque a terceira etapa corresponde a essa etapa que chegará à parte culminante de perfeição. Ou seja, estar alinhado com a visão é que você está crendo que no final você será transformado. Por isso é que desejamos, a visão da capa nos mostra que tem promessas que serão cumpridas e que Deus, através do seu Espírito Santo, as estaria desenvolvendo e realizando, e os escolhidos de Deus que estariam vivendo no tempo onde as bênçãos de Deus estariam sendo derramadas, esses escolhidos de Deus estariam alinhados com a visão. Creriam nesta visão. E vejam como do nada surgiu esse lugar onde pessoas vão congregando e chegaram até aqui. Chegaram até aqui porque neste lugar viram e encontraram uma congregação alinhada com a visão. E assim também são nos lugares onde creram no que o reverendo William Branham falou, quando disse que no fim do tempo haveria uma grande capa catedral e que ali teria um ensinamento, e que o povo de Deus, onde quer que estivesse, estariam conectados com a capa e estariam alinhados com essa visão. Agora, nesta visão que lhe foi mostrado pelo anjo, ele viu pregação, viu chamamento ao altar, o apelo, viu a fila de oração, viu pessoas que entravam com necessidade de todo tipo e saíam curadas. Agora, no espiritual, isso tem estado cumprindo primeiro no espiritual. À medida que nós adentramos a essa visão como indivíduo, em cada atividade, muitos entram com alguma enfermidade e saíram curados. Ou seja, cada atividade que é realizada nesse tempo final, sob o cumprimento dessa visão, nesta terceira etapa, cada atividade é um milagre.
cada atividade tem pessoas que vão entrando na atividade, já seja ao vivo ou conectada, entram com alguma enfermidade espiritual e até mesmo físico, até mesmo enfermidade física, e depois da atividade saem curadas. Será visto de uma forma mais marcada quando estiver vendo o resultado lá naquela etapa, naquela fase da terceira etapa, onde já estará em toda a sua força. Mas lembram que as coisas sempre começam de uma forma progressiva e vai aumentando cada vez mais e mais, até chegar à parte culminante, onde naquela atividade ele esteve de pé ali olhando tudo o que estava acontecendo. E vejam nessa mensagem, nos preparando para uma obra maior, ele nos disse, 27 de julho de 2006, em Buenos Aires, Argentina, diz: e temos a promessa que haverá um lugar muito grande, com um auditório muito grande, o qual o reverendo William Branham descreve como uma capa ou catedral. Um grande auditório onde estará pregando. Vejam, somente com essa partezinha aí, a pessoa já deve saber que tem que ter um instrumento pregando. Se tem pregação, então tem que ter um homem, um véu de carne, por meio do qual o Espírito Santo estaria falando, onde estará pregando e onde haverá a oportunidade para as pessoas virem aos pés do Senhor, e também onde as pessoas doentes também poderão receber a sua saúde ou sua cura. Terá uma ordem para isso. Essa ordem, quem é que vai estar estabelecendo essa ordem? O mesmo Espírito Santo, por meio desse mensageiro. Vejam, Deus nos permitiu fazer essas viagens, porque Ele disse que se desse tempo, estaria fazendo percorridos também. E se ia estar fazendo percorridos no começo desse ministério, consequentemente, a América Latina e o mundo inteiro também ia experimentar as primeiras fases da terceira etapa. E o que é que o povo de Deus está experimentando? A pregação. E graças a Deus, que também deu a oportunidade a outras nações para que também recebam essa bênção de que em seu país, o seu país também esteja nessa fase de pregação. Ou seja, que Deus permitiu também que o povo latino-americano e os demais países também tenham essa parte nos seus países, a pregação, que é a mais importante. Agora diz que tem uma ordem para isso. E se tem uma ordem para isso, vejam, a primeira mão a pessoa pode ver e poderá dizer: isso aqui, faça assim, tira isso, coloca aquilo. Como estaria estabelecendo e como estaria essa ordem se não tivesse quem dirigisse ou quem estabelecesse as coisas? Então cada um faria as coisas da sua maneira. Se tem uma ordem e ele disse que já estava estabelecido, é porque teve alguém que deixou tudo em cada lugar, que tudo fosse feito conforme a visão. Senão, cada um teria feito como bem lhe parecesse. E como íamos pretender que Deus se agradasse e que aceitasse esses lugares para que a terceira etapa se manifestasse aí também? Veja, somente por causa de um chapéu naquela ocasião, aquele menino não pôde ser curado, aquele jovem. Tudo tinha que estar no seu lugar. Assim também é com o indivíduo, conosco. Tudo tem que estar em seu lugar. E para cada atividade,
requer também uma ordem. Ele não disse que estariam até acompanhando os louvores, acompanhando os louvores desde Porto Rico. Isso mostra que o povo, os ministros com suas congregações, estariam vendo como é que se ministraria nesse tempo. E assim vão seguros, como em alguma ocasião eles diziam, isso é somente copiar e colar. Ou seja, isso é em inglês. Ou seja, seria copiar e colar. Como se diria aqui no Brasil? Copiar e colar. Copiar e colar. Ou seja, isso é o que os ministros e os irmãos olham lá e desta mesma forma, faça dessa mesma forma, que vem lá e não falha. Porque tudo que está lá é o que o Espírito Santo disse que seria a forma de fazer, e então aí você não falhará. Agora, teria uma ordem para isso, teria uma fila de pessoas necessitadas, as quais entrarão a certo lugar pequeno de madeira e pela outra porta serão curadas. Será algo privado, porém efetivo. Privado para que não haja imitação. E aí, a coluna de fogo estará, o anjo do pacto manifestado, e aí também terá um homem. Terá um homem aí também. Foi onde alguns se desviaram. Porque se terá um homem aí também, e os mensageiros já se foram, os mensageiros que Deus tinha enviado nas eras, e o Dr. William Soto também se foi, então quem estará aí? Pois, o instrumento final, o Benjamim dos profetas, do qual os demais falaram. Os demais que passaram por essa terra e falaram e apontaram para esse tempo. Cada um tentou cumprir em seu tempo. Mas não é esse mensageiro que decide, mas é Deus que já determinou desde antes da fundação do mundo quem seria o último profeta. Agora disse, aí terá um homem aí também, ao qual o reverendo William Branham viu ali. E se tem um homem, tem alguém que tenha um nome, porque não vai ser uma pessoa sem nome, pois tem que ser uma pessoa com um nome, e esse nome foi o que ele viu. Vamos colocar como os que ajudaram Moisés lá quando as mãos cansavam. Vocês podem colocar a câmerazinha aí. E desculpem, porque isso não foi algo planejado, mas estava nos planos de Deus, que eu estivesse aqui esses momentinhos. Isso é, vejam. Aí já está com mais. Esses são. Assim é como estávamos percorridos. Às vezes tínhamos que resolver certas situações assim. E Deus sempre nos ajudava para esse trabalho que estava sendo feito nos percorridos. Mas agora é melhor segurar, apoiar embaixo do que estar com as mãos levantadas. Agora vejam, e se tem um homem, tem alguém que tenha um nome. Tem alguém com um nome, ou seja, que isso está ligado ao cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que vem com um nome novo que ninguém conhecia. Isso é esse cavaleiro que vem com um nome novo que ninguém conhece, o qual é o verbo de Deus. Vejam o verbo, a palavra, o anjo do pacto, é esse anjo com corpo angelical. E o reverendo William Branham disse, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emmanuel, a palavra, ou seja, o verbo, ou seja, o anjo do pacto,
encarnado, o verbo, a palavra encarnada em quem? Em um homem. Aí está o mistério que causou silêncio no céu, como por meia hora. Aí está o mistério que operará para a fé para o rapto. Aí estará o mistério que operará para o cumprimento da visão da capa e para os grandes milagres e maravilhas que estarão sendo realizados. Dentro do tempo da meia hora de silêncio é onde o sétimo selo estaria sendo manifestado na Terra. Em 2009 ele disse, a meia hora de silêncio ainda não cumpriu, mas disse, mas vai cumprir. Agora, é dentro do cumprimento da meia hora de silêncio, onde o sétimo selo estaria sendo manifestado na Terra, que é a vinda do Senhor. Agora, continua dizendo, e a palavra encarnada em um homem terá um nome. Quando se encarnou 2000 anos atrás, teve um nome, e quando se encarnar novamente, terá um nome novo. Viram como tudo é simples? Tudo é tão simples que até as crianças a entenderão nesse tempo final. Até as crianças, nesse tempo final, até as crianças entenderão. E vejam, as crianças têm um entendimento maior do que muitos que estiveram muito tempo na mensagem. E quando pergunta a elas quem é o ungido de Deus, já sabem até o nome. E quando lhes é perguntado o nome, onde está sendo dado a fé do rapto, eles falam, na capa, em Porto Rico, saem de lá. Ou seja, sabem uns detalhes que muitos não perceberam e não conseguem ver esse milagre tão grande que é a palavra sendo vindicada, sendo cumprida, ou seja, o que os profetas falaram sendo materializado. Continua dizendo, é muito simples. Em tudo Deus estará guiando as coisas. Deus guiou tudo para que o nome que fosse colocado no véu de carne, onde ele estaria encarnado, ele dirigiu tudo. Ele revelou e guiou tudo para que o nome fosse Jesus. Ele guiará tudo para que o nome, para o tempo final, seja o que ele tem assinalado. Ele é o que conhecerá o mistério desse nome. O que conhecerá o mistério desse nome será o que o receberá e depois revelará no tempo correspondente para aqueles que o receberão. Ou seja, não é para todas as pessoas, não é para o incrédulo, é para o crente. Aqueles que recebam a ele, ou seja, recebam sua vinda. Jesus não tinha que estar dizendo no nome de Deus e falar as 4 consoantes, tal pessoa seja curada. Se o nome estava nele, se ele levava o nome e dizer em tal nome a pessoa seja curada. Se ele levava o nome, então, quando ele falava algo, veja, quando alguém faz algo e alguém pergunta, e quem diz isso que as demais pessoas estão dizendo? Está dizendo a pessoa falando de tal, fala o nome do que disse, porque está falando o nome da pessoa, essa pessoa foi quem disse. E Jesus não tinha que estar mencionando nomes, porque ele tinha e ele atuava nesse nome. E assim é o que está prometido para esse tempo final. É sob esse nome que está sendo realizado todo o trabalho. E ele não precisa estar mencionando o nome, porque ele mesmo tem esse nome. E tudo que está sendo feito e fará será sob esse nome. Agora, mais adiante, continua dizendo assim que podemos ver que para a obra maior que está prometida, estamos sendo preparados e esperamos nenhum de nós tropeçar nessa obra maior que Deus estará realizando. E para não tropeçar, pois está nos preparando, vejam, no tempo do Dr. William Soto foi um tempo de preparação. Para quê? Para que o povo estivesse preparado, apercebido, para que quando ele cumprisse todas essas profecias, o povo estivesse preparado para recebê-las. Porque nenhum mensageiro deseja
que nenhuma pessoa, grupo ou nação se perca, mas bem deseja que todos entrem e que consigam ver o programa que Deus está realizando. Mas sabemos que tem uma predestinação e a gente não pode passar por cima do que já está pré-ordenado para as pessoas. Agora, ele continua dizendo, se vai ter um lugar grande, com um edifício grande que para o reverendo William Branham era uma capa ou uma grande catedral, pois então alguém tem que tê-la, e o que vai tê-la será aquele que está ordenado para tê-la. O reverendo William Branham teve? Não. O Dr. William Soto a teve? Não. Então tem que procurar quem é que tem uma grande capa catedral. Quem é que tem um lugar que preenche as condições e os requisitos para ali Deus operar, atuar como foi prometido. E somente tem um. E Elias, em sua primeira manifestação, ele disse, quando estava ali na caverna, ele estava trancado, fechado ali, e vocês vejam, chegou um ponto onde ele disse, eu estou só, ou eu fiquei só, e até mesmo para completar, estão me procurando para matar. E ele pensava que estava só, mas vejam, ali Deus tinha 7.000 que não tinham ajoelhado diante de Baal. E vejam, nesse tempo, de todos os mensageiros e de todos os profetas que Deus enviou, somente resta um. Mas com esse um, é onde Deus selará com chave de ouro, encerrará seu programa com o Benjamim dos profetas, com esse último mensageiro dispensacional, que estaria vivendo no fim do tempo, para dar a fé do rapto aos escolhidos de Deus. E agora continua dizendo, e o que a terá será aquele que está ordenado para tê-la. Não sabemos se terá somente em um lugar, ou se em muitos lugares terão iguais. Agora veja como ele fala em primeira pessoa. É como quando aqui e em outros lugares, ele diz, nesse auditório você pode vir aqui quando você desejar. Aqui está a chave, esse é seu salão, essa é sua casa, é seu povo. Podes ter atividade quando tu desejares. E ali ele disse, não sabemos se terá um só lugar. Aí ele está falando que ele estaria falando em primeira pessoa. Não se sabe se ele vai ter um só lugar ou terá muitos lugares iguais. Mas o que acontece é que vai estar em um lugar, e já foi visto o lugar, e em todos os países, todos desejam que fosse em seu país, o cumprimento dessa promessa fosse em seu país, mas isso é Deus quem vai decidir. Nós temos que nos preparar, e o lugar que nós suspeitarmos que é o lugar, então trabalhar a favor disto que estará sendo feito nesse lugar. E que desde aí desse lugar tem aí também equipamento de televisores e câmeras para enviar o sinal para os demais países, para as demais congregações. E não é o que estamos fazendo agora, que enviamos quando estamos em um lugar. Agora, por exemplo, estamos aqui e nos enviam imagem desde Porto Rico, ou vice-versa. E sempre que vai ter um grande evento, vocês verão que fazem um ensaio para ver se os equipamentos funcionam bem. Ou seja, assim que já estamos ensaiando para ver se os sinais chegam bem, e onde quer que for, o sinal, de onde for, tem que enviar o sinal ao satélite e daí enviar aos diversos países. E também para outros meios de comunicação, como a internet, e outros meios de comunicação que aparecer também serão usados. Vejam desde quando começou a ensaiar, mas vejam, nesse tempo já é a realidade.
já está sendo realizado isso que foi falado, de que haveria um tempo onde estaríamos recebendo os sinais dos diversos países e que desde um só lugar estaria sendo transmitido. Por isso ele nos dizia que tivéssemos telões, televisores, bom som, porque o que Deus tinha prometido para o fim do tempo é o que a igreja noiva necessitaria. E cada pastor em sua congregação deseja que o seu grupo tenha bons telões, bom áudio, um bom som para receber o que estamos desejando, que é essa fé do rapto e transformação. Porque já não podemos estar pensando que será no futuro, senão que já falamos, eu já estou recebendo a fé do rapto, eu já estou vendo e estou conectado com a grande capa catedral e já estou sendo parte desta visão, porque estou alinhado com a visão. Ou seja, sou um ator do cumprimento dessa visão. O que ali, quando ele estava vendo tudo, veja, ele não podia descer, ele tentava fazer os seus pés descer, mas ainda não lhe tinha dado a permissão, o visto, para ele descer. Ou seja, que ele nos dizia que já seja em seu corpo teofânico ou no momento da ressurreição, de alguma forma, ele vai estar aí. E não sabemos como seria isso. Quando ele e o anjo estaria, o anjo que o acompanhava. Mas lembram que neste mensageiro final estão todos os ministérios, porque é a coluna de fogo, o pilar de fogo, a Shekinah, é a que estaria atuando nesse tempo final. É o Espírito Santo encarnado, onde vem e se manifesta qualquer ministério que tiver que manifestar no momento, onde for necessário. Por isso, alguns diriam, uns poderão dizer é Elias, outros poderão dizer é Moisés, outros poderão dizer é Jesus, ou seja, ou alguns dos profetas, porque nele estariam todos os ministérios, como esteve em Jesus. Em Jesus estavam todos os ministérios, todos os profetas estavam em Jesus, e assim é nesse tempo final. Portanto, alinhados com a visão, obteremos as promessas, o cumprimento delas, e seguiremos sendo abençoados com o cumprimento da visão da capa, porque estamos alinhados com a visão. Essa congregação está alinhada com a visão. E os que estão me escutando nos diversos países, que também estão conectados com Porto Rico, pois vocês também estão alinhados com a visão. E fomos obedientes à visão. E obedientes ao que o reverendo William Branham falou, e no que o Dr. William Soto falou. Poderão dizer, eu creio na mensagem do reverendo William Branham, eu creio na mensagem do Dr. William Soto, e eu tenho todas as mensagens. E você está conectado com a capa? Não. Eu estou esperando eles voltarem. Então não estás alinhado com a visão. De que adianta você ter a letra se não tem o cumprimento dessa letra? Se não tem a vida dessa letra? Nós, os que estamos alinhados com a visão, podemos dizer, eu tenho a letra, mas também de vez em quando eu dou a mão e digo, Deus te abençoe a essa letra em vida, a vivificação dessa letra. De vez em quando eu sorri com ele, e de vez em quando os que estão nesse momento dando alimento a ele, eu dei alimento para a palavra encarnada, para essa letra que você tem. Veja, eu até comida dei a ela, e ela até me abençoou, e temos tido companheirismo, e podemos rir, podemos chorar, podemos falar, com essa palavra que você tem escrita, eu a tenho em carne humana. E assim também o instrumento diz, os entendidos entenderão. A manifestação dos filhos de Deus e todas as escrituras correspondentes a esse tempo que cumprem nesses filhos de Deus, esse instrumento poderá dizer, eu tenho essa palavra em vida, em carne humana, e também eu posso dar comida, dar algum biscoito, uma bolachinha, dar algo, um copo
um copo com água e posso compartilhar com essa palavra sendo materializada, sendo vivificada em seres humanos. Eu estou vendo essas escrituras vivas hoje aqui. Ou seja, pularam da escritura e essa palavra recebeu vida. Que Deus os abençoe e os guarde. E lhes agradeço esses momentinhos que me permitiram estar aqui. Eu entrei e tinham 2 ou 3. Mas de momento já foram entrando mais de 2 ou 3. E é que essa escritura que diz, aonde quer que estivesse o corpo morto, que é a palavra, aí se reunirão, juntarão as águias. E aqui tem águias de Deus alinhadas com a visão. Podem dar podem mostrar dali para lá, para que vejam os irmãos que estão nos acompanhando hoje aqui nesse dia, sábado, dia 24 de janeiro deste ano 2026. Realmente tem sido uma grande bênção para mim poder estar com vocês nesta ocasião e ver um povo que está alinhado com a visão. E eu aprendi bastante, porém, bastante aprendi com vocês. E estou muito, porém que muito feliz e muito contente aqui no Brasil. E essa alegria sempre é contagiosa, porque vocês são um povo muito alegre, muito feliz. Que Deus abençoe o Brasil, abençoe os seus habitantes, abençoe os seus governadores, e que nesse ano Deus também coloque um governo que esteja a favor de Israel, que ame a Israel, e que todo o povo brasileiro saiba a bênção tão grande de abençoar o povo hebreu, de abençoar o povo primogênito de Deus como nação. Assim que estejamos orando para que Deus permita que neste ano o Brasil tenha um governo que ame a Israel e que coloque a embaixada em Jerusalém. Isso é possível, porque vejam, desde Jerusalém é desde onde será governado o planeta Terra completo, e eu tenho falado que a ONU que agora está em Nova York, eu falei o ano passado, eu creio que foi, nesse reino milenial, onde isso estará, será em Jerusalém, ou seja, a representação de todos os países. Mas tem que começar desde já a trabalhar e falar aos governos de que o melhor que podem fazer é decidir, ao iniciar o seu governo, então, já devem começar o governo, começando a sua embaixada em Jerusalém. A Bolívia já se uniu também, e também Honduras, eu creio que Honduras também, e países onde mudaram o governo e já inclinaram a isso. E o Chile também. A Argentina também. Ou seja que o Equador, ou seja, que todos vão estar inclinando para isso, porque esse glorioso reino messiânico, o qual estará sendo estabelecido, será o reino onde o filho de Davi governará, assentando no trono de Davi, e esse trono sendo restaurado nesse tempo onde estamos vivendo. E desde aí governará o planeta Terra completo. Portanto, desejamos que breve os países se alinhem com a visão. Ou seja, que estamos nesse entrelace deste glorioso reino milenial, esse reino eterno, que estará sendo estabelecido completamente depois da grande tribulação. Que Deus os abençoe e os guarde, e adiante, alinhados com a visão. Os escolhidos, alinhados com a visão da capa. E alinhados, receberíamos as bênçãos,
receberemos todas as bênçãos contidas na terceira etapa. E a que mais estamos desejando é a nossa adoção, nossa transformação. Agora, recordem que virá um tempo muito difícil, do qual o reverendo William Branham nos falou, de um aperto. Virá um aperto para a noiva, o que depois vai se converter em uma perseguição para as fatos e para os 144 mil. Mas primeiro estará, no início, será um aperto para a igreja noiva. E aí podemos falar que será como a última prova que Deus estará nos dando para ver se verdadeiramente amamos a sua obra, amamos a sua vinda e estejamos dispostos a tudo pelo Senhor. E em umas palavras que falamos à noite, eu desejo que, se ainda vai ter um tempinho antes do cumprimento de certas coisas e falte um pouquinho mais, 1 hora, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, que nesse tempinho, esse tempinho extra, tempo onde ainda não tenha acontecido a ressurreição. Ontem eu falei que esse tempo seja um tempo onde não tenhamos limitações nesses corpos e que possamos trabalhar nesta reta final sem limitações, sem nada. Mas vejam que para chegar a isso, temos que ser provados. E estamos nesse tempo de prova, porque como Deus vai dar poder a uma pessoa, se essa pessoa não vai saber como usar esse poder? A primeira coisa é, eu não gosto daquele, eu não me dou com ele, eu vou fazer tal coisa. Como os filhos de Zebedeu, foram eles que falaram: quer que mandemos descer fogo do céu e destruamos a todos? Imagina, se tivesse dado poder ali a eles dois, porque eles sabiam que Moisés e Elias são esses dois ministérios que têm poder sobre a natureza. E vocês vejam, eles diziam, eram Jacó, ou seja, Tiago e João. Ele dizia, vamos dizer assim, se você quiser, nós falaremos, nós faremos. Mas estavam de acordo de que Jesus lhes desse essa autorização, ou seja, a autoridade para falar a palavra, e ele permitiu aquilo que eles estavam falando, porque ao pedir a ele, quer que mandemos descer fogo do céu e os destruamos como Elias fez. Ou seja, vejam, eles sabiam, tínhamos, vamos dizer, tudo. É uma questão de dizer que desça fogo do céu e os destrua. Mas ali tinham o mestre, tinham o verbo, tinham ali a autoridade. E se ele não falasse, está bem, faça. Se ele falasse, está bem, faça, podem fazer. Eles poderiam fazer e desfazer e falar essa palavra de várias formas e nada ia acontecer. Portanto, não é assim de que, eu tenho poder e vou falar o que eu quero. Tem uma ordem e tudo tem que ser para benefício da obra. Não pode ser para a glória e nós nos vangloriar. E todo esse tempo Deus está provando o povo e já está sendo visto quem são os quais, quem seriam os que Deus estaria lhes dando esse poder. Eu desejo que todo escolhido que vão ser transformados, que antes todos façam isso. Mas não sabemos se vai ser somente para alguns ou se vai ser para parte do grupo, mas tudo é possível. É possível que sejam todos escolhidos, pelo menos que vão ser transformados. Esses sim ou sim, de alguma forma, se Deus permitir a todos, pois, amém.
Porque não pode ter uma fátua ou um incrédulo fazendo isso ou realizando isso, porque sempre vai inclinar a seu favor e fazer as coisas para se vangloriar ou para afetar a obra em certas coisas. Agora, eu desejo que isso se cumpra nos escolhidos de Deus antes da ressurreição. Que o poder de Deus se manifeste nesses vasos que Deus está enchendo neste tempo final e que estremeça esse mundo. E depois de 30, 40 dias, aí vai estremecer o mundo. Porém, antes disto, realizar essa obra e o que estamos realizar sem nenhuma interrupção. Veja, estivemos a ponto de nós não chegar na sexta-feira, porque com a tempestade de neve que tem nos Estados Unidos, os voos atrasaram, e se não fosse porque adiantamos o voo, é certo que a bagagem chegou hoje, porque para adiantar o voo, para pegar o voo daqui, tivemos que tomar um voo antes, mas as bagagens estavam já checadas no voo anterior, e se não tivéssemos feito isso, estaríamos chegando hoje de manhã, teríamos chegado hoje de manhã. Mas vejam, vai chegar um momento onde não teríamos que perder tanto tempo em voos, senão que, rapazes, preparem a atividade, porque eu vou estar aí. E chega, realiza a atividade, e já tem outra preparada em tal lugar, vamos para tal lugar. E já irmos desapegando dessas coisas terrenas. Vejam, se Deus está nos permitindo nos desligar do orgulho, da arrogância, do ódio e de todas essas coisas, e também dos vícios, de tudo que está mal diante de Deus, que são coisas que prejudicam a pessoa. Pois então, também nas coisas físicas, vejam, está nos ajudando também a homem se vestir como homem, o corte de cabelo e tudo isso, e as mulheres se vestirem como devem vestir. E se isso está sendo feito, isso é o alfabeto. Se está sendo feito essas coisas, então que também Deus nos permita irmos nos desligando das coisas que dependemos para realizar atividades. Por exemplo, o avião estar aí em um portão esperando até chegar o momento de embarcar. Perde muito tempo nisto. Mas vocês vejam, se for possível, tudo que Ele está nos ajudando, nós irmos deixando, então também essas coisas, não depender das coisas terrenas quanto ao transporte. E o que vocês me dizem do alimento, da comida? Que tem que estar comendo, porque senão o corpo enfraquece. Tem que estar tomando água para hidratar e nos alimentarmos bem. Mas às vezes não tem nem tempo para comer. Mas tem que comer, tem que se alimentar. Queremos e desejamos entregar esse corpo bem ao Senhor para que Ele nos transforme, ou seja, prestar boas contas com o que Deus nos deu, mesmo que nos deu tantas dores de cabeça, mas foi bom para nós e o mantenhamos bem, em bom estado de saúde, com vitaminas e com uma boa alimentação. Mas o alimento também, vamos dizer, é uma situação, porque às vezes não tem tempo para comer. Mas veja, isso não tem problema, porque vai chegar um momento que a pessoa vai dizer, eu abençoo esse pão ou esse alimento que eu estou comendo, como foi o alimento que o anjo deu lá a Elias, durou 40 dias e 40 noites. O que é que tinha naquele pão? Aquilo era múltiplas vitaminas que manteve aquele corpo preparado. Não teve nem necessidade de água. Viram que nas Escrituras está tudo em parte, ou seja, tudo em uma porção, mas que neste tempo tudo isso estaria cumprindo sem limitações. Portanto, não somente 40 dias. Vai chegar um momento que será eterno, que mesmo que
nesse corpo eterno e glorificados podemos comer, mas se não quisermos comer, não vamos comer. Agora, antes disso, que Deus também nos permita que, se não tivermos que comer, que somente com um bocado de algo, com isso já esteja pronto. Agora não vai estar testando para ver, vou comer só isso para ver se eu consigo permanecer. Isso Deus vai estar revelando e certamente cada escolhido de Deus vai percebendo, irá percebendo essas coisas. E haverão sinais, haverão coisas que Ele nos permitirá ver e já podemos estar vendo e estar atentos para agarrar esses frutos da terra prometida. Se Josué conseguiu atravessar, Josué com Caleb, conseguiu levar aquelas uvas da terra que Deus lhes tinha prometido e as levou, as atravessou para o lado anterior onde eles estavam, ou seja, provar desses frutos, provar daqueles frutos, quanto mais o fruto do novo corpo, antes de entrar a essa terra prometida desse corpo, pois vejam, pedimos a Deus que nos permita agarrar essas uvas, agarrar esses frutos, pegar esses frutos e os usarmos bem na obra de Deus, no programa que Deus está realizando. Portanto, tem grandes promessas para cada um de nós e desejamos que essas promessas, cada um de vocês e eu também, as receba e as valorize e as creia por meio do canal que Deus está usando para trazê-las ao povo. Se não crê no canal por onde Deus está trazendo a bênção, então como vai pretender agarrar esses frutos? Sempre tem uma via, uma provisão para trazer o alimento ao povo. Sempre é por meio de um profeta. Bem, que Deus os abençoe e os guarde e adiante servindo a Deus todos os dias de vossas vidas e consciente que estamos indo seguros porque estamos alinhados com a visão para a nossa transformação. Para mim foi um grande privilégio, uma grande bênção poder estar esses momentinhos aqui em Jacareí, já como cidadão jacareiense. Eu falo isso com orgulho. E estar aqui com vocês e compartilhar esses momentinhos de companheirismo, que para mim é de grande bênção, e estar nesse lugar tão formoso que prepararam e ainda tem que ampliar, como ampliar para lá, e tem certos trabalhos que o reverendo Michel Sequeira me disse que estão realizando. Que Deus mantenha essa congregação assim, unida, e que Deus supra tudo o que necessitam, e que Deus sempre agrade desse trabalho que vocês fazem aqui. E também em todos os lugares que estão alinhados com a visão, que Deus lhes proveja tudo. Tem lugares também que estão ampliando, porque todos desejamos que Deus se manifeste também em nosso lugar, sem limitações. Que Deus olhe esse lugar e todos que estão alinhados com a visão, que Deus olhe com seus olhos de misericórdia e perdoa todas as coisas que tenha nesses lugares e nesse lugar, e que olhe a intenção, veja, que fazem porque amam a obra, amam o programa divino e que desejam receber todas as bênçãos, não uma ou duas, mas todas as bênçãos contidas nesta terceira etapa. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos, e conosco o reverendo Michel Sequeira novamente, para já finalizar essa parte, nesta curta palestra que talvez se converteu em uma meia atividade. Talvez o que nos faltaria seria um cântico. E com um cântico, pelo menos, temos uma cantora aqui. E assim, com um cântico, já poderemos dar graças a Deus, como ele dizia, como ele disse que ali naquela ocasião, que depois que tinham cantado o hino, então saíram. Ou seja, que lá teve um cântico de ação de graças a Deus pela palavra
que ali Deus deu através de Jesus. Tendrán por ahí para cantar. Qual vocês têm para cantar? Caminando con José. Caminhando com José, ou seja, En línea, caminhando alinhados com a visão. pues tiene que haber Então tem que ter alguien alguém que guíe a ese pueblo que guie esse povo para que caminhem con la visión. Que alinhados com a visão, que caminhem José. com José. Quiero cumplir con tus propósitos, tus motivos conocer y así poder llegar, objetivos alcanzar y mi cuerpo transformar. Reinar contigo es tu escogencia. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte, si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad. Vivir eternamente, vivir contigo, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy hacia mi adopción. Qué seguridad que tenemos cada uno de nosotros. Que segurança que cada um de nós temos. Es para adorarte, Señor. Estamos vivos para honrarte, te adorar, Senhor, para te honrar. É para te y servir es para hacer tu voluntad.
E é para fazer a tua vontade. Y conscientes E consciente de que la victoria de que a vitória es segura. está garantida. Al saber que tú me amas, E ao saber que tu me amas, presionando en esa batalla, pressionando nesta batalha, es la voz de Él la que me dice, é a voz dele sigue a que me diz: adelante, vencedor, siga adiante, vencedor. sigue sin desmayar, Siga sem desmaiar, está segura, porque a vitória está garantida. Não temas, manada pequena, al Padre le ha placido que ao Pai lhe agradou darnos el reino. dar-vos o reino. Vale la pena luchar. Vale a pena lutar. Derramamos lágrimas. Que derramamos lágrimas? Não se preocupe. Fue dicho que en la cena de Nos las foi bodas falado del Cordero, que na ceia das bodas do Cordeiro, vejam, Él enjugará Ele cada enxugará lágrima cada lágrima. de los ojos de sus hijos. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos dos seus filhos. Portanto, vale a pena Perseverando, continuar perseverando vencer. até vencer. Estamos tan seguros E por que estamos tão seguros que vamos chegar à meta e que vamos vencer? en línea con la visión. Porque estamos alinhados com a visão. Caminando, E porque estamos caminhando com José. llegaremos a la meta Chegaremos à de nuestra meta transformación. da nossa transformação. Reinar contigo, esto es escogencia, es por tu escogencia. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte, si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad. Vivir eternamente, vivir contigo, oh, mi rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré, sí, Señor, pues yo sé que tú me amas, ese amor incondicional, presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Hacia mi adopción. No se salga de ese camino. Não saiam deste Porque caminho, de vez en cuando, porque de vez em nuestro quando guía, el Espíritu Santo, o nosso guia, o Espírito estará Santo, echando una miradita, estará dando uma como él olhadinha, vio
desde la sexta dimensión, como desde a sexta dimensão, ele olhou e viu algumas que saíam do passo. él les decía y trataba de que Ele dizia a elas e tentava fazer com que elas entrassem no passo novamente, alinhasse novamente. Mas não se preocupem, porque o Elias está aqui hoje. E ele lhes dirá: y no te desanimes, voltem ao passo e não te desanime. Se você porque todos se você tropeçou em algo, y van marchando, porque todos vão marchando e vão marchando firme adiante. una se desvía un poquito, Que alguma se desvie um pouquinho, não se preocupe. nuestro guía, Aí está o Espírito Santo, nosso guia, sigue el paso, nos dizendo: retoma o passo e não te preocupes, siga em frente, marchando rumo à terra prometida do novo corpo. por lo tanto, Portanto, hijos e hijas de Dios en línea filhos con la e filhas de Deus alinhados com a sigan visão, marchando sigam marchando para a terra prometida do novo corpo. Não desmaiem, victoria, a vitória asegurada. está garantida. Así que, adelante, hijos, Assim que adiante, filhos e filhas de Deus, hasta perseverando tener até la gran victoria. obter a grande vitória no amor divino. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe e os guarde. nosotros nuevamente, E conosco novamente, Michel Siqueira, o reverendo Michel Siqueira, para continuar y concluir para continuar esta hermosa e actividad concluir essa formosa que Dios nos ha atividade permitido tener, que Deus nos permitiu en ter, donde hemos visto onde vimos a un pueblo um povo en línea alinhado con la visión, com a visão. un pueblo en línea Um povo alinhado con la visión com a visão de la gran carpa da catedral, grande carpa catedral, de la tercera etapa. da terceira etapa. Si no te acercas, Se você não se aproximar, vou continuar falando. que con nosotros el reverendo Michel Siqueira, Conosco o y reverendo mañana Michel nos Siqueira, e veremos amanhã nos veremos en la actividad de mañana, na atividade en donde esperamos de grandes amanhã, bendiciones, onde esperamos grandes bênçãos e que Deus se todo lo que hagamos agrade en esa actividad para que de Él tudo derrame que sus bendiciones, façamos que salgamos nessa de ahí, atividade, que Ele derrame suas bênçãos e que saiamos de lá com fuimos tudo a buscar, que fomos buscar. que salgamos, Que saiamos, decimos en Puerto Rico, como nós falamos em Porto Rico, com piau. salgamos Que saiamos rebosando transbordando de alegria, de felicidad, de felicidade, porque recibimos porque lo que recebemos vinimos a buscar. o que fomos buscar. Si usted va a buscar mañana Se bendiciones, amanhã você for buscar bênçãos, você vai levar bênçãos, como ha sucedido como en este aconteceu momento. nesse momento. Bendiciones nos hemos llevado. Bênção nós estamos levando e saímos transbordando e alegres Para e continuar felizes para continuar en este camino a nossa rumbo vida nesse caminho rumo à transformação. con nosotros el reverendo Conosco o reverendo Michel Siqueira.